Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor, e declaramos esta noite, ó Senhor, tens em nossa vida uma morada. Faz a tua vontade, realiza o teu querer, derrama sobre nós a tua unção, a tua graça. Fala conosco, Senhor, nos abençoe, nos edifique, nos levante, nos fortaleça. Faz-nos, ó Deus, confiar e depender somente de Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que a Tua palavra faça a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Deus, que o nosso coração é uma boa terra, que a Tua palavra é a boa semente. Semeia, Senhor, Tua palavra em nossas vidas, para que tenhamos as nossas vidas transformadas, mudadas, dirigidas pelo Senhor. Fala conosco esta noite, oramos a Ti em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos começando a ter alguns corajosos aí, amém, glória a Deus. Irmãos, nós temos espaço suficiente na igreja para irmos nos colocando e encaixando. Se começar a ficar fora de uma normalidade, a gente não deixa entrar. Mas aqui, como nós estamos, podemos cultuar ao Senhor com toda a segurança, higienizando as mãos, a luva. A minha acabei de tirar aqui, para poder estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. Eu quero ministrar hoje, esta noite, um tema muito importante e que é de extrema importância na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida do cristão, daquele que está vivendo nesse tempo de dificuldades, de pandemia, de vírus e tudo mais e tal. A Bíblia nos diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem, e o espírito de temor é lançado fora. Onde existe ali o amor de Deus, permanece a bênção de Deus e a proteção do Senhor. Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus. É sobre este texto então que nós vamos estar meditando. Mas o tema que eu quero tratar esta noite: favor que alcançamos no sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O sangue de Jesus é poderoso. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus é poderoso. Amém, igreja? Você que está em casa, repita aí: o sangue de Jesus é poderoso, porque de fato ele é. E sobre isso é que nós queremos então meditar, tratar esta palavra no nosso coração. E para isso eu quero ler João capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 15. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eu quero encorajar você, ainda dá tempo, você que está em casa, pega lá um caderno, uma caneta, para você anotar os versículos bíblicos aqui que nós vamos citando, porque nós vamos correr com a ministração, no sentido de dar tempo de sermos bem objetivos. Agora está bastante avançado o horário, mas vamos lá. João 3, 14 e 15 diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? É tão importante entendermos isso. A Bíblia ela trata de algumas tipologias. No Antigo Testamento, ali Moisés levanta a serpente no deserto, não para idolatria, não para outra coisa qualquer, mas ele levanta que todas aquelas pessoas que olhassem para a serpente eram salvos. Existiam muitas mordidas de cobras e tudo, e quando as pessoas olhavam para aquela serpente, eles eram salvos, eles eram curados. E aqui então o texto está exatamente se referindo a esse tipo que representava então no Novo Testamento a Cristo Jesus. E por isso o Senhor diz que assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre o sangue vertido na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, amém?
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus está falando aqui de uma passagem do Antigo Testamento e está dizendo o que iria acontecer com ele. Jesus prediz a sua morte por 14 vezes no Novo Testamento. E por 255 vezes, Jesus, aliás, a palavra de Deus nos aponta para o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. 255 vezes. De tudo do corpo de Jesus que ficou na terra, foi o seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. E esse sangue é poderoso, esse sangue é precioso, esse sangue traz para o cristão extremos benefícios. E é tão importante que você, irmão, entenda isso em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus tem poder. Amém, igreja? O sangue de Jesus tem poder. Esses dias têm sido dias que nós estamos orando. E quando a gente está ali em oração, nós falamos: Senhor, tem misericórdia, cobre-nos com o teu sangue. Eu tenho pedido que Deus cubra com o sangue a minha casa, a minha família, os meus queridos, os meus irmãos, aqueles que congregam conosco, os cristãos sobre a face da terra. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele nos cubra com o teu sangue. Mas por que eu faço isso? Porque há muitos anos aprendemos que o sangue de Jesus tem poder para nos abençoar. Amém, igreja? E eu quero abordar algumas coisas aqui, eu vou ter que ser ligeiro, porque senão o tempo não dá. E a primeira delas é que a nossa justificação, somos tornados justos pelo sangue de Jesus. Se você quiser anotar a primeira coisa aí. O que é a justificação, pastor? Nós encontramos que a justificação é o ato pelo qual nós passamos de uma vida de pecado, de um estado de pecado, para uma situação de estarmos sendo justificados diante de Deus. Deixamos de uma vida de pecado para um estado de pecado, para o estado da graça, do perdão, da misericórdia de Deus para a nossa vida. Amém? Isso é a justificação. Nós somos justificados. Em outras palavras, somos tornados dignos, em condição de entrarmos na presença do Pai, na salvação eterna. Amém, igreja? Quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender por que Jesus foi crucificado, foi morto e foi vertido o seu sangue ali na cruz do Calvário. Tem gente que não entende por que Jesus morreu, por que Jesus verteu o seu sangue precioso ali. Com qual finalidade? Por que isso? A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa deve morrer. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Se todos pecaram, ninguém sequer teria condição de entrar no céu pela sua capacitação, pela sua justiça pessoal. Aí o que acontece? Era necessário que alguém morresse pelos meus pecados, pelos seus pecados. E Jesus então, na cruz do Calvário, morre pelos meus e pelos seus pecados, a fim de que nós tenhamos nele vida eterna. Amém, igreja? Amém? Podemos em Jesus ter vida eterna, ter a nossa vida transformada em Jesus. Amém? Por isso é necessário entendermos isso. E quando o sangue de Jesus é derramado na cruz do Calvário, e nós conhecemos a palavra, conhecemos ao Senhor, através da sua palavra, passamos a ter vida eterna no Senhor, passamos a ter perdão dos nossos pecados no Senhor. Glória a Deus, amém? Romanos 5,9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Amém, igreja? Nós somos justificados pelo seu sangue. É como se Jesus então chegasse diante de Deus, e aqui eu estou imaginando essa cena, não é assim exatamente que a Bíblia diz, mas como Jesus chegando na presença do Pai e dissesse ao Pai: Senhor, agora olhe a humanidade, pelo meu sangue
E quando o Senhor olha para a sua vida e para a minha vida, aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor, aqueles que já têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, são então olhados por Deus, não como nós de fato somos, mas somos olhados com o sangue de Cristo vertido sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, igreja? É porque Jesus morreu. Jesus morre exatamente para que eu possa ter vida. Jesus assume sobre ele, naquele momento na cruz do Calvário, os meus e os seus pecados, para que fôssemos limpos de todo pecado, de toda maldição e de toda acusação. Na verdade, o sangue de Jesus nos torna capaz de entrarmos no céu. Amém, irmãos? De estarmos diante de Deus, de podermos orar com liberdade. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ali consta que toda a separação, toda a divisão que existia entre nós e Deus, foi anulada, foi destruída pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Segunda coisa para você notar: a nossa redenção vem no sangue de Jesus. Ela acontece no sangue de Jesus. A palavra redenção significa comprar de volta. Como assim, pastor, comprar de volta? Quando nós não conhecemos a Cristo e vivemos aprisionados no pecado, e João capítulo 8, versículo 34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos redimir da escravidão do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Logo, é escravo de quem? Do diabo. E Jesus então, quando vem aqui na terra e derrama o seu sangue, ele vem nos trazer a remissão, ele vem nos trazer a redenção, na verdade, a redenção do nosso estado de pecado. E ele vem na face da terra, e ele vem, anda por aqui, passa tudo o que passou e é crucificado, morto, derrama o seu sangue, para que através do seu sangue ele nos resgate, ele nos compre novamente das mãos do inimigo que nos dominava e nos escravizava, e nos torne então, através do seu sangue, livres de toda a maldição, de todo o pecado. Irmãos, é tão importante entender isso. Do que Jesus nos liberta do orgulho, da inveja, do preconceito, nos liberta dos pecados sexuais, dos pecados ocultos, das drogas, de tudo aquilo que a gente muitas vezes pensa, ninguém está vendo, ninguém sabe, mas lá no oculto está acontecendo, lá no secreto da nossa vida está acontecendo. Então Jesus vem e ele vai nos redimir de todo esse domínio de Satanás, através do quê? Através do seu sangue vertido na cruz, aleluia. Amém, irmãos? O que Jesus quer dizer com isso? Que ele veio nos comprar de volta, ele veio nos resgatar outra vez, ele veio nos fazer livres. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção para aqueles que estão neles. Amém, irmãos? Que coisa tremenda. Antigamente era assim na lei: uma pessoa pecava, ele tinha que levar ao sacerdote, um animal perfeito, um animal sem nenhum defeito, puro, um animal primogênito. Ele levava, segundo a lei, ele levava um animal para ser sacrificado.
Então você vai entendendo aqui Hebreus 9:12 de novo. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Porque o escritor tem a preocupação de escrever uma vez por todas? Porque ele quer dizer exatamente que não existe mais necessidade de sacrificar nenhum animal. Amém? O sacrifício já foi feito uma vez por todas, não é necessário mais. Ninguém mais precisa fazer esse sacrifício. Jesus já fez, derramando o seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus comigo? Aleluia. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quando alguém vem nos acusar, é interessante que o grande reformador, conta-se a história, que ele estava fugindo, porque o perseguiam para a sua morte, e ele estava escondido, e ali se manifestou Satanás com uma lista, dizendo para ele: olha, você fez isso, você fez aquilo, uma lista enorme de pecados. E aquele homem de Deus simplesmente falou assim para o inimigo: é verdade, eu fiz tudo isso. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente não tem que se explicar, a gente tem que reconhecer o que fez. E ele fez exatamente isso. Ele disse: é verdade, eu fiz tudo isso, eu sou realmente pecador, mas você esqueceu de escrever no final dessa lista que o sangue de Jesus me libertou de todo esse pecado. Sabe, irmão, quando a gente está na presença de Deus e tem esse entendimento: pastor, o crente não peca mais, peca, mas não vive mais pecando, é diferente. O crente, o servo de Deus, ele consegue caminhar em vitória a cada dia. De vez em quando ele tropeça, e tropeça mesmo, a nossa carne é caída. Amém? Mas ele não vive mais nisso, porque ele foi liberto pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A nossa reconciliação é no sangue de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus. Sabe o que é uma coisa, quando você pensa em reconciliação, você pensa no que exatamente? Eu estava longe e me aproximei outra vez. Estava separado e Deus me aproxima dele. Olha aqui o Salmo de número 14, versículo 1. Diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? Muitas vezes o homem tem essa presunção, essa arrogância no coração, de estar achando que ele é bonzinho, que é o cara, e que nem precisa mais de nada, já tem tudo que é necessário, quando na verdade a Bíblia está dizendo que não há ninguém que seja bom. Amém, irmão? Ninguém tem essa capacidade de dizer: não, eu sou o cara, ainda que alguns estão dizendo por aí. Mas a grande verdade é que nós dependemos totalmente do Senhor. Amém? O homem se afastou de Deus. Por que o homem se afasta de Deus? Por conta do pecado. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, que nós estamos... Deus não ouve a nossa oração, o nosso clamor, exatamente pelo pecado que nos separa de Deus. Pois você lê aí na sua Bíblia, Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. O que nos separa de Deus é o pecado. E eu preciso entender isso. Que nós, por nós mesmos, não conseguimos nos achegar a Deus. Precisamos do mover do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem sequer um bom. E o que nos ajuda a estarmos próximos de Deus, o que capacita-nos a estar próximos de Deus, é a misericórdia do Pai,
é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Alguém pode dizer amém? Deus é quem nos reconciliou com Ele mesmo. Isso é resultado da misericórdia de Deus, providenciando um meio para que o homem pudesse chegar até Ele novamente, para que o homem pudesse se voltar a Ele e ter comunhão com Ele outra vez. Então a Bíblia está dizendo aqui em Romanos, 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Glória a Deus. Amém, igreja? Como é tremendo entender isso. Não é a minha capacidade, não é a minha condição, mas é a graça do Senhor. A graça do Senhor fez com que Jesus olhasse para mim e para você e decidisse morrer na cruz do Calvário, para que eu e você não estivéssemos mais obrigados a derramar sangue, mas o sangue dele nos justifica pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça para as nossas almas. Como é que eu faço, pastor? Eu vou para Cristo. Mas como é que eu vou para Cristo? Quando você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo toca teu coração e você entende isso que o Espírito Santo está falando com você, e você então se rende ao Senhor. Há muitos anos atrás eu fui tocado pelo Espírito Santo, e eu entendi a minha situação, e me voltei para Deus. Mas eu por mim mesmo, irmão, preste bem atenção, a carne do homem é inimiga de Deus. A carne não tem prazer em Deus, a carne tem prazer no pecado, pecado que distancia o homem de Deus. A carne não se alegra em estar servindo a Deus. A natureza da carne, ela é inimiga de Deus, porque ela não tem prazer nas coisas do Senhor. Agora, quando o Espírito Santo trabalha, quando Ele nos toca, e Ele nos impulsiona a nos voltar para Deus, aí nós começamos a entender a necessidade de nos reconciliar com Deus outra vez. Amém? Efésios 2,13 diz assim, até o 16 eu quero ler. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, glória a Deus, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Toda a inimizade da nossa carne, toda a nossa inimizade contra Deus, foi destruída ali na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado, aleluia. Nós recebemos de Deus a liberdade, o prazer, a satisfação de nos voltarmos para Ele outra vez. Isso é um milagre da misericórdia e da graça de Deus, feito ali na cruz do Calvário. Uma vez por todas o sangue de Jesus foi derramado, para que eu e você, meu irmão, fôssemos reconciliados com Deus. Não é porque você é perfeito. Eu já ouvi gente dizer, mas não é possível, esse aí aprontou tudo na vida, esse elemento aí fez tudo errado, só fez maldade, esse fez atrocidades na sua vida, e agora está aí pagando de crente. Você já deve ter ouvido isso. Não, não é pagando de crente, é alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Ah, meu irmão, eu não teria condição de estar pregando aqui
se não fosse esse precioso sangue. Se não fosse Jesus na cruz do Calvário olhar para mim. Muitos dos que estão nos ouvindo esta noite só podem estar fazendo porque o sangue de Jesus limpou você de todo pecado. Que coisa tremenda, irmão. Isso não tem nada a ver com religião. Tem tanta gente decepcionada com religião, com pastor, com igrejas, com clérigos, enfim, tem tanta gente. Mas Jesus não decepciona ninguém. Nós não estamos aqui por causa de alguém, nós estamos aqui porque Jesus nos salvou. No homem você vai encontrar falha, defeitos, problemas, inclusive em você mesmo, mas em Cristo não. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele olhou para a sua vida e decidiu te amar, como um dia olhou para a minha e decidiu me amar. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Quando somos alcançados pelo Senhor, os questionamentos, as dúvidas, as incertezas, as filosofias, os argumentos, eles desaparecem. Por mais erudito e intelectual que você seja, por maior conhecimento filosófico que você possa ter na sua vida, por ler os filósofos, os cultos do planeta, quando você conhece a Cristo, tudo isso é derrubado. É uma coisa tremenda que acontece. Pelo sangue de Jesus, nossa mente é transformada. Nossa vida, nosso caráter. Meu Deus, que coisa tremenda. Sabe, irmão, quando o diabo tenta tocar num filho de Deus, ele vai chegar perto e ele vai enxergar uma coisa na sua vida. A Bíblia diz: o meu amado é alvo e rosado. Que coisa! Por que isso, pastor? É branco e ao mesmo tempo rosado, porque o sangue com o branco fica rosado, fica de uma cor diferente, mas é o sangue derramado na vida do crente, do servo de Deus, é o sangue nos revestindo. Eu vou lhe dizer, em nome de Jesus, todo dia saia da sua casa, diga: Senhor, me cubra com teu sangue, porque o inimigo vai olhar para você, ele vai ver, sabe o quê? Ele não vai ver você, ele vai ver o sangue de Jesus na tua vida. O corona vai chegar e vai falar: aqui não dá. Não, isso não é brincadeira, é sério mesmo, irmão. Nós não estamos aqui debochando de nada, de ninguém. Não estamos aqui usando de sarcasmo, não é nada disso. Mas nós confiamos naquele que derramou o seu precioso sangue para nos guardar. Perdão dos nossos pecados está no sangue. Quero ler Hebreus 9:14 outra vez. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele era perfeito. Purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É o sangue, 255 vezes no Novo Testamento. Por que será? Porque é importante, porque é necessário compreendermos, porque faz a diferença na nossa caminhada. Não é fanatismo, não é nada disso. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. 1 Pedro 2:24, e anote aí, irmão, porque eu vou ler o texto para você. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados.
1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem aqui uma coisa complexa aqui, irmãos. Se nós estamos nele, nós somos cobertos com o sangue dele, e com o sangue dele nossos pecados são purificados. Mas se estamos nele, se somos lavados pelo seu sangue, temos comunhão com os irmãos. Esse é um problema da igreja moderna. A igreja moderna não tem comunhão. Precisa ter comunhão, precisa entender que teu irmão é imperfeito, você também é, mas nós temos que vivermos juntos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nos perdoando, nos amando, nos respeitando em nome de Jesus. João 1,29: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro. Sabe por que Cordeiro? Porque o Cordeiro ia ser sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Foi o Cordeiro providenciado por Deus. Jesus veio até nós. Tem muita gente que não entende esse princípio. Entende que a virtude está em Maria. Maria foi uma santa mulher de Deus, foi escolhida pelo Senhor. Mas a virtude não está em Maria. A virtude da salvação está em Cristo Jesus. Porque Maria não morreu na cruz pelos meus pecados. Quem morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados foi Jesus, o Cristo ungido de Deus. Foi o Cordeiro de Deus, que foi enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. Eu quero ler de novo esse versículo. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue. É Ele, irmãos, é nele que somos salvos e livres, em nome de Jesus, aleluia. Apocalipse 1,5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diga glória a Deus. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Que coisa tremenda isso. Ainda Apocalipse 7,14 diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é que pode limpar a consciência? Quem é que pode limpar a mente do homem? Quem é que pode limpar toda a acusação contra o homem? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, aleluia. Você já deve ter vivido isso, não foi, irmão? Um momento na sua vida em que você se sente acusado, culpado, condenado. Você se sente um zero à esquerda. Já se sentiu um zero à esquerda? Eu já. Mas de repente você começa a orar, e o Espírito Santo começa a trazer essas palavras ao teu coração, que não é a tua capacidade, mas é a capacidade de Cristo. Aleluia. A paz nós temos, a verdadeira paz nós temos pelo sangue de Jesus. Colossenses 1,20 diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pelo sangue nós temos paz. Pastor, como é que é esse negócio de ter paz? O que é essa paz? Essa paz não tem nada a ver com se as coisas vão bem ou se vão mal. Essa é a paz que você recebe no teu íntimo, sabendo que se o coronavírus matar todo mundo, você está em paz. Pastor, mas você está em paz. E as ameaças, as dificuldades financeiras, e as crises, e o que vem lá,
eu tenho ouvido, irmãos, notícia de todo lado. Notícia de todo lado. O comunismo que vai tomar conta, vou falar uma coisa para você. Sabe onde é que está a maior igreja cristã do mundo? Na China, onde os cristãos são mortos por simplesmente ser cristão. A igreja continua viva, poderosa, fervorosa. Lá não tem denominações, placas. Sim, existem as igrejas oficiais do governo, mas a igreja viva do Senhor, ela só tem um nome só: a igreja do Senhor. Acabou. E simplesmente as pessoas vivem com temor e tremor diante de Deus, sendo perseguidos, enfim, eles continuam adorando e servindo a Deus. Amém? Irmão, a maior igreja do mundo está na China. Você fala, mas será, pastor? Sim. E lá nós encontramos crentes fervorosos, tementes a Deus, servindo ao Senhor. Amém, igreja? Ah, pastor, mas vem uma perseguição, o que será isso tudo? Deus está nos despertando como igreja viva, não como uma igreja carnal, uma igreja mundana, que infelizmente a igreja evangélica brasileira tem passado por esse tempo. Muitas igrejas mundanizadas, santidade não se fala mais, vida com Deus não mais. As pessoas são cristãos segundo a sua conveniência. Se alguma coisa lhes desagrada, eles param de ir para a igreja. Pergunta se na China acontece isso. Não, eles não veem a hora de poder se reunir. Existem casas de irmãos na China que eles fazem aniversário toda semana, só para poder se reunir e ler um trechinho da palavra de Deus. Algum irmão que decorou um versículo, porque se andar com a Bíblia na mão, é um problema, é preso, é perigoso ser morto por causa da Bíblia. Quando fala lá na China, um irmão que leva uma Bíblia, ou alguém que trouxe uma Bíblia de presente, aquilo é motivo de festa. Aqui você tem 10 Bíblias em casa e nunca lê. Nós somos mornos, nós somos inconsequentes. E Deus está usando circunstância para trazer o avivamento, para que busquemos a Ele de verdade, para que entendamos que o sangue de Jesus não foi vertido na cruz em vão. Ele tem sentido para nós, Ele tem valor para a nossa vida. Amém? Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele, é por ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele, você tem que entrar pelo caminho. Nós só encontramos a verdadeira paz em Cristo Jesus. Amém, igreja? Sexta coisa, a nossa salvação está no sangue de Jesus. 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, irmãos? É no sangue que nós temos a salvação. É no sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém? Por que ele fala a respeito aqui de coisas corruptíveis? E ele fala sobre prata e ouro. Mas por que isso, pastor? Porque nós muitas vezes pensamos que a nossa segurança está na prata e no ouro. Cadê os poderosos do mundo, irmãos? Que fundamentaram toda a sua segurança na riqueza, no ter, no poder. Eu tenho isso, eu tenho que ter mais aquilo, eu estou buscando atrás, eu estou correndo, porque eu tenho que dar segurança para minha família. Que segurança? Não é com ouro e nem com prata, mas é pelo sangue de Jesus.
Amém. Glória a Deus. E eu estou partindo aqui para a conclusão desta palavra. A nossa comunhão e o nosso acesso a Deus é pelo sangue de Jesus Cristo. No ritual judaico, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava o sacrifício ali. E ali ele vertia o sangue, uma vez por ano. Assim era no ritual do povo judeu. Agora não. Agora nós temos um novo acesso. Pelo sangue de Jesus foi nos aberto uma porta, um caminho, uma entrada. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. E isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. É através do sangue que nós temos acesso a Deus. Não poderíamos ter essa liberdade. Agora não, agora você está na presença do Senhor, você fala com Deus, você caminha na presença de Deus. Você falou com Deus hoje? Hoje você conversou com o Senhor? Você tem livre acesso, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Deus te capacita para ir até Ele, meu amado irmão, para você andar na presença dEle, para você ter intimidade, comunhão, relacionamento com Ele. Amém? Amém, igreja? É pelo sangue do Senhor Jesus. Agora você pode entrar na presença de Deus. Agora você pode caminhar diante do Senhor. Você pode levantar e dizer: bom dia, Senhor. Sem nenhum rito, sem nada. Bom dia, Senhor. Que bom estar na tua presença. Você só pode fazer isso porque Jesus já pagou o preço. Não tem sacrifício. O sacrifício já foi feito. Agora, a nossa vitória, tudo que nós precisamos vencer, todos os nossos adversários, todas as batalhas da nossa vida, vencemos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11 diz: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nem a morte atemorizou os nossos irmãos da igreja. A igreja primitiva, aqueles irmãos que andaram na presença do Senhor. Nenhuma ameaça, irmão, nada atemorizava. Eles estavam mediante a morte, firmes em Jesus, firmes na presença do Pai, sem temer, sem titubear, sem vacilar, estavam firmes na presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. É pelo sangue de Jesus que nós vencemos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quero convidar você a ficar de pé, você que está aqui, você que está em casa, quero convidar você para estar orando nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que você entenda esse mistério, essa coisa tremenda que Deus tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão juntos conosco em comunhão, assistindo, ouvindo esta palavra, aqueles que a ouvirão futuramente, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique, nos limpe, nos dê vitória contra toda a obra de Satanás, seja ela qual for. Nos cobre com teu sangue, Senhor, nos cobre com teu sangue, nos purifique, Senhor, de
toda obra do maligno. Senhor, nos dê vitória, Senhor, em nome de Jesus. Que todos nós, cada um de nós, dependamos, ó Deus, da Tua palavra, firmados na Tua palavra, sendo cobertos com o Teu precioso sangue e tendo livramento em nome de Jesus. Amém e amém.